Olá, boa tarde. Meu nome é Rui Fernando Pinheiro, sou técnico de segurança do trabalho da empresa Ler Assessoria e Treinamentos Limitadas. Eu vim aqui para falar sobre a desobstrução das vias respiratórias e falar também, antes disso, um pouquinho sobre o SESI, né? O SESI é o Serviço Social da Indústria, que presta assistência social aos trabalhadores industriais e de atividades assemelhadas em todo o país. A princípio, em 2023, pelo menos, 2.000 pessoas morreram engasgadas no país. Mais da metade das vítimas possuíam 65 anos ou mais. E da faixa de 0 a 4 anos, foram 319 mortes, conforme a fonte G1.com. Isso demonstra a relevância da importância de se identificar, né, uma pessoa que está com obstrução nas vias aéreas. Nós podemos suportar apenas 4 minutos sem oxigênio, né? Nós sabemos que o sangue ele é produzido nas partes ósseas chatas, como a medula óssea, e ele é enviado até o pulmão para que seja oxigenado e mandado até o cérebro, né? Para que o organismo receba um suprimento de 21% de oxigênio durante todo o tempo, para que funcione perene, para que não tenha nenhum problema de colapsar. Então é muito importante que a gente reconheça imediatamente quando alguém está com as vias aéreas obstruídas. Geralmente a pessoa levará a mão até, por exemplo, até a garganta, né, demonstrando, sem poder falar, demonstrando que está engasgada. E esse socorro imediato determinará se a vítima evoluirá para óbito ou sobreviverá, né? A obstrução ela pode ser parcial ou total, né? Nesse caso aqui nós temos uma demonstração que o alimento está obstruindo a respiração. Esse é o famoso engasgo, né? Ele está obstruindo a passagem de oxigênio para a traqueia. O alimento encontra-se entalado na garganta da pessoa que está sofrendo dessa falta de oxigenação. Então, falando desses dois tipos de obstrução, nós temos aí ao lado esquerdo, em parte de cima, ali, nós temos uma obstrução parcial. A gente verifica que o objeto está tamponando a traqueia, né? Mas ele ainda permite a entrada de ar nessa parte onde não está obstruída. E na parte de baixo, uma obstrução total, onde o alimento ou objeto, uma moeda ou qualquer coisa, esteja obstruindo totalmente a passagem de ar para os alvéolos pulmonares. Esse aí é o mais perigoso no caso. Então, se a vítima não responder, né, ao chamado e ela encontrar-se em parada respiratória e desmaiada e não tem pulsação, então a gente vai entrar com uma ressuscitação cardiopulmonar, né? A reanimação cardiopulmonar em adultos e criança, ela inicia com a manobra de 30 compressões cardíacas, depois fazer 2 respirações e repetir o ciclo, totalizando 5 ciclos. Quando se deve, então, alternar os socorristas para não perder a qualidade das compressões, né? Então, no caso, se a pessoa não possui equipamento, que é o umbu, para realizar as respirações, realizar, então, realizar as compressões por 2 minutos e trocar o socorrista, né? Se não tiver equipamento de respiração. Então, são 30 massagens, conforme está demonstrado aí. A mão no tórax, passa a mão esquerda por baixo e a mão direita por cima, ajoelhado sobre o peito da vítima, comprimir mais ou menos na parte entre a divisão das costelas, na parte frontal do peito, e fazer então as compressões firmes. São 30 compressões, então, bem profunda e bem rápida no compasso, em torno de 1 segundo uma da outra. Quando a gente usa o boneco de demonstração, a gente demonstra como é que é feito com mais eficácia essa manobra, né? Mas a princípio não tem nada de mistério, é
posicionar-se na frente da pessoa que está em parada cardiorrespiratória e comprimir profundamente no peito dessa pessoa, fazendo 30 compressões, certo? Se for, por exemplo, uma criança, a gente observa que a criança é diferente, a manobra de ressuscitação pode ser feita com a ponta dos 2 dedos, né? Polegar, os 2 dedos, né? O indicador e o médio, ou então fazer com os 2 polegares, né, a manobra no coração da criança. Vou demonstrar aqui, fazer uma demonstração, né, num boneco que eu disponho aqui para fazer essa demonstração. Então, são 30, né, compressões, né, e 2 ventilações. Se for um socorrista só, ele faz 15 compressões e 2 ventilações, tá certo? Então vou passar aqui para pegar então o boneco está aqui, a gente coloca o boneco nessa posição, né? Ou seja, a criança que esteja em parada cardíaca segura firmemente ela no colo, apoiada, né? E com a ponta dos dedos procura a divisão do peito e pressiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 compressões, né? No caso de um socorrista, 15 compressões e uma ventilação, né? Se tiver a piteira para fazer o assopro na ventilação dela ou com um umbu, né? Se não tiver, então fazer só as compressões, ok? Então, dando prosseguimento, no caso dessas compressões, como a gente está vendo na figura, existe a maneira também de fazer com os polegares, ou seja, segurar ela com os 2 polegares e fazer 15 compressões com os polegares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Se for um socorrista, é dessa forma que a gente vai proceder, ok? Repete esses ciclos 5 vezes, se ela não voltar, e depois mantém ela na posição em pé e alcança para a mãe, né? Dando prosseguimento, nós temos também, agora para demonstrar para vocês, a manobra de Heimlich, que é propriamente dita em bebês, né? Convém mencionar aqui que o autor, o inventor dessa manobra, não gosta de ser chamada de manobra de Heimlich, então passou a se chamar apenas de manobra de desengasgo. Então vou passar agora a pegar então novamente o bebê para fazer essa demonstração aí. Coloque-se o bebê, né, em decúbito ventral, de barriga para baixo, no antebraço, né? Segura-se assim, para-se ajoelhado no chão para que não derrube o bebê, né? Eu vou fazer em pé porque eu não posso parar embaixo, e você vira a cabeça do bebê para um lado, segura ele embaixo do braço e procura mais ou menos entre o meio das costas, na parte superior do dorso, e dê 5 palmadinhas assim. 2, 3, 4, 5. Vira novamente, verifica se ele parou o desengasgo, se ele desengasgou. Se não desengasgou, vira novamente, segura, cabeça virada para o lado, firme com a perna, segurando embaixo do braço, bata 1, 2, 3, 4, 5. Se ele voltou, alcança para a mãe e manobra terminada com sucesso. Essa manobra os bombeiros fazem, inclusive via telefone, ensinando as mães a fazer a manobra para bebês recém-nascidos que se engasgam após a amamentação, né? Essas palmadinhas aí salvam vidas, né? Então, essa manobra em bebê é muito eficaz e é utilizada hoje por todos os socorristas e bombeiros, né? Quando a criança tem acima de 2 anos, a mãe se ajoelha, né?
para poder alcançar a barriga da criança, né? Eu vou demonstrar aqui no bebê, mas aí é no caso uma criança de 2 anos, então vou fazer a manobra aqui no bebê. Pega-se o punho, coloca-se o dedo polegar embaixo, fecha-se a mão e com a outra mão puxa na barriga um dedo abaixo do umbigo da criança. Procura-se o umbigo dela, coloca-se o punho fechado assim, de joelhos, a pessoa de joelho, o adulto fica de joelho para ficar da altura da criança. E com a outra mão, mão direita, puxe moderadamente para dentro e para cima, assim, né? A manobra é feita com vigor, mas moderada no caso de crianças. Então, um dedo acima, abaixo do umbigo, puxar na boca do estômago, puxar para frente, assim, 5 vezes. Ela vai desengasgar com toda certeza, certo? Se for uma criança de 2 anos acima. No caso da manobra for em adulto, né? Aí o adulto, por exemplo, se ele estiver sem respirar, estiver inconsciente, e se for possível, fazer uma varredura digital na faringe, na garganta, se possuir o equipamento apropriado. Se não possuir, fazer pelo menos 5 compressões abdominais com a vítima deitada, né? E se ela encontra-se parada, né, sem respirar, ela está parando também a pulsação. Antes dela parar a pulsação, deve-se fazer a massagem empurrando o estômago da pessoa no chão e depois tentar a manobra de coração, se for necessário. Então, a manobra em adulto consciente, a vítima está pedindo socorro, está com a mão na garganta, né, fazendo o gesto que está engasgada, né, geralmente num churrasco ou num jantar, em casa, perto da sua família, é que acontecem esses casos de engasgo. Então o objeto encontra-se entalado na garganta, fechando a garganta, fechando a passagem de ar. Eu tenho de 3 a 4 minutos para fazer essa manobra. Então eu vou, da mesma forma, fechar o punho, colocar no umbigo, né, um dedo abaixo do umbigo e puxar, como está na figura, abraçar a vítima por trás, colocar uma perna no meio das pernas dela e puxar para trás, com vigor, para baixo e para cima, na boca do estômago, como se chama, né, como se diz. Então, essa manobra fazer 5 vezes para a vítima desengasgar. Essa manobra também salva vidas e é muito recomendada nas escolas, em locais onde prestam socorro, onde tem circulação de muita gente, principalmente em locais de refeições. Essa manobra está sendo ensinada para as pessoas, certo? Queria então agradecer muito pela participação desse projeto. Nós, da empresa Ler Assessoria e Treinamentos, nos colocamos à disposição. Muito obrigado e um forte abraço.